de Governo General Carlos Alberto dos Santos Cruz, o senhor presidente do Tribunal de Contas da União, ministro José Múcio Monteiro Filho, a senhora secretária executiva do Ministério das Minas e Energia, Marisete Pereira, neste ato representando o senhor debate, o assessor da presidência do BNDES, senhor Sérgio Luiz Vasques Fadu. Com a palavra, o presidente do BNDES, Joaquim Levy. Cumprimentar as autoridades que compõem essa cerimônia de abertura, começando pelo nosso ministro Paulo Guedes, o ministro do Governo, de Secretaria de Governo, general Carlos Alberto Santos Cruz, o nosso ministro do TCU, José Múcio, a nossa secretária executiva, doutora Marisete, representando o ministro Bento Albuquerque, e também os representantes do segundo painel, nosso presidente Wilson, da Eletrobras, o Ricardo Botelho, da Energisa, o doutor Firmino, da Equatorial, doutor Oliveira, da Amazonas. Eles são, aliás, os nossos convidados especiais, porque foram que tornaram possível essa cerimônia, porque eles representam aqueles que compraram as empresas. Nós estamos aqui para fazer uma conversa, eu diria, sobre uma das especialidades do BNDES, que são as desestatizações, e, nesse caso de hoje, vamos falar das distribuidoras federalizadas. Essa é uma das muitas especialidades do BNDES, que talvez algumas delas tenham ficado embotadas em algum momento do passado, mas é uma história muito rica. O Brasil, aqui eu assinalo o presidente do Banco do Brasil, que está nos honrando aqui, assim como o assessor-diretor-geral da ANEEL, doutor André Prato. Rubem, bem-vindo, é muito bom ter você aqui. Nosso ex-presidente do BNDES também nos honra aqui. Mas eu diria que o banco está à disposição do país. E essa nossa história ela é suportada por um time que está muito preparado, motivado e que está pronto para fazer essa parceria. Tem, aliás, uma tradição de fazer essa parceria com o setor privado. E também, eu acho que agora, muito atento às possibilidades que são dadas pela sofisticação e profundidade do nosso mercado de capital, assim como da ambição dos nossos países. Evidentemente, o BNDES vai continuar proporcionando crédito de longo prazo para o investimento, mas agora já sem subsídio e com disciplina, focando onde realmente pode haver falhas de mercado e, de um modo geral, com parceiros do setor privado. Não devemos esquecer que o BNDES é o parceiro número 1 da modernização do setor agrícola, financiando a modernização dos equipamentos em todo o Brasil. A gente fizer um mapa da presença do BNDES, a gente está todo no Brasil, especialmente nas áreas também agrícolas. Mas, como a gente vai ver essa manhã, muitas vezes a maior contribuição do BNDES não é com seu balanço, mas com seus recursos humanos, sua experiência e a capacidade de equilibrar os interesses públicos e privados, trazendo investidores para se resolver questões complexas e que, se me permitem o anglicismo, com upside, ou seja, situações em que, quando a gente consegue trazer o setor privado, se resolve uma situação com vantagem para todos os lados, para a sociedade. E o que a gente vai ver nessa conversa, e por isso nós temos a honra e a satisfação de ter os convidados que nós temos, é que o sucesso vem de uma vontade política e da coordenação entre os diversos atores,
tanto no setor público quanto no setor privado. O BNDES, nos casos de desestatização, de concessão, etc., tem um papel não só de usar a sua capacidade técnica para desenvolver os estudos, modelagem, etc., mas também para cooperar, para guiar, acompanhar os parceiros institucionais, assim como o cliente, nesse processo de articulação institucional. E, através disso, se encontram os caminhos que dão conformidade e segurança jurídica ao processo, ao mesmo tempo que tornam o ativo interessante para o setor privado e com benefício final para a população que tem melhor serviço. Essa tem sido a experiência dos últimos 20 anos do BNDES, de seu envolvimento com as privatizações. Eu acho que isso ainda se torna mais importante quando o governo federal opta por reduzir o peso do Estado na economia. E muitos governos estaduais entendem que podem ser mais eficientes e dinamizarem as suas economias, ancorando as reformas necessárias na venda de ativos do setor produtivo, especialmente aqueles que provêm serviços como água, luz, transporte e também o próprio transporte de energia, e trazer o setor privado para operar, investir, expandir esses serviços. Assinale-se que a venda de ativos não visa só você reduzir a dívida para o Estado poder gastar do mesmo jeito. Acho que o ministro Paulo Guedes certamente vai nos falar de como é importante mudar os hábitos de gasto e de tal maneira que a desestatização não seja apenas eu vender patrimônio para poder continuar financiando as mesmas coisas, mas a gente ter uma mudança real de como a economia funciona. Então, o BNDES, como eu falei, está pronto para essa nova fase da vida nacional, estruturando operações, ajudando a acertar o marco institucional. Muitas vezes, no processo, a gente descobre que a gente tem que acertar coisas. Olhando para frente, a gente pensa o MRA, o GSF, inúmeras coisas são essenciais para o setor elétrico, que vão trazer valor para as empresas que já são privadas, mas também para as empresas públicas e também para aquelas que estão no balanço do BNDES. Isso foi o caso das federalizadas e de inúmeros outros exemplos, desde da passagem da Lei 9491, que já nos permitiu mais de 100 operações de sucesso em privatização, concessões, etc. E aqui no quadro, acho que enquanto eu estou falando, vocês devem estar aí examinando esse slide, ele nos dá a ideia de por que essa operação, que essas operações, são 7 na verdade, 6 mais uma, foram tão importantes. O que a gente vê aqui? Era um histórico desafiante que foi transformado. Então, foram anos de prejuízos acumulados, em geral, empresas que já foram tomadas com problemas gravíssimos e que foram se arrastando por 20 anos. E que, finalmente, quando houve uma decisão de mudança, já tinha lá quase 30 bilhões de prejuízos acumulados, além de mais 18 bilhões de dívidas, mas quando todas as forças se uniram, tá certo? Houve essa coordenação, o papel do TCU absolutamente indispensável para coordenar decisões, às vezes difíceis, que eu tenho certeza que o ministro vai compartilhar, e aí chegamos aqui resultado. Chegando ao resultado que, na verdade, diminuímos a dívida sobre o setor público em 9 bilhões, além de ter estancado os prejuízos. O resultado que já de entrada houve uma capitalização dessas empresas de 2,4 bilhões. Além disso, nós temos investimentos previstos de 6,7 bilhões. E com isso que nós esperamos ver uma melhora substancial da qualidade de serviço durante os próximos 5 anos. Que, aliás, diga-se, aqui, então, como eu falei, o representante dos adquirentes, a gente falar no caso Equatorial, no caso da Energisa, a gente viu essa mudança de patamar nessas empresas. A Semar, estavam me lembrando aqui o doutor Firmino, que lá nos idos de 2003 a gente decidiu não estatizar de novo, quando o concessionário original teve problema, o americano foi embora, a gente decidiu manter a aposta e deixar com o setor privado, e hoje a Semar é uma das empresas que tem os melhores indicadores dentro da sua categoria de serviço. Então, eu acho que quando a gente pensa no futuro, a velocidade
em produzir os resultados de estudos, ser parceiro, vai continuar sendo muito importante. Eu citaria, no caso, para quem conhece aqui, a gente tem a alegria de ver inúmeras pessoas do setor elétrico, o caso da Eletropaulo, uma outra situação em que o banco acompanhou por vários anos e logramos tirar do nosso balanço, sairmos totalmente da posição, que é exatamente o que a gente quer. Está aqui o Salim Matar, que não me deixa dizer outra coisa, tá certo? E que está dando tanto ímpeto a toda a equipe. Tiramos do balanço, mas com enorme sucesso, resolvido um problema que se arrastou também, eu me lembro lá desde a época do apagão, desde 99, 2000, mas hoje está resolvido, graças ao BNDES, saímos sem ter prejuízo, a companhia feliz, encontramos um adquirente e eu tenho certeza que com os serviços que vão melhorar. Enfim, é uma grande honra, uma grande alegria a gente estar tendo essa reunião, essa conversa, e eu vou parar aqui, porque eu acho que os protagonistas vão poder repartir a experiência deles e também assim a visão para frente. O que este sucesso diz em relação ao que a gente pode esperar desse esforço que o governo está fazendo em relação a realmente passar ativos que podem ser operados de melhor maneira pelo setor privado, aliviar as dívidas, tanto do nível federal quanto do nível subnacional, e realmente dar esse ímpeto para a retomada do crescimento da nossa economia. Um pensamento final, vou pedir aqui para trocar o nosso slide, e eu deixo aí para todo mundo pensar, como que a gente participa. O BNDES é um parceiro, ele vai continuar a ser um parceiro. Nosso sentido é de servir o Brasil, é de servir o governo, e nós estamos preparados. O time aqui, nós temos vários times de pessoas altamente capacitadas e articuladas junto com o governo. Estou vendo aqui o Adalberto do PPI, exatamente essa capacidade, essa confiança que existe, que faz a diferença e que torna o BNDES absolutamente único em conseguir as parcerias e conseguir mobilizar o capital doméstico, privado doméstico e estrangeiro para aumentar o investimento no Brasil. Muito obrigado. Alô? Opa, bom dia a todos. Obrigado, presidente. Bom, eu estou aqui com a difícil missão de tentar coordenar essa equipe aqui, essa turma de primeiríssima linha. Então, eu vou pedir a ajuda deles para que tenham um pouco de paciência comigo, mas acho que o presidente tocou em pontos aí muito importantes. O exemplo da venda das distribuidoras federalizadas deixou, além de muitos ganhos para o país, também um aprendizado e uma lição de que, quando o governo consegue unir forças e colocar as energias dentro de um objetivo, por mais obstáculos que existam, mais dificuldades que apareçam, é possível levar isso a um resultado positivo. O BNDES, é importante dizer isso, não é um afago, mas um reconhecimento de mérito, é um pilar desse programa de desestatizações, porque diversos setores passaram pelo programa, tivemos ali 112 operações realizadas com sucesso, e o BNDES esteve em todas elas. O BNDES sempre foi um parceiro de primeira ordem em todas as empreitadas que foram desenvolvidas nesse setor. Então, não vou ficar também tomando aqui o espaço, como eu já falei, temos aqui uma oportunidade espetacular de ouvir as pessoas que vão liderar aí grandes transformações que são necessárias. O Brasil não pode mais fugir da sua realidade financeira, é preciso voltar a colocar o país no caminho da prosperidade. Então, eu já queria aproveitar e iniciar a nossa conversa aqui, passando a palavra ao ministro Paulo Guedes, para que ele nos conte um pouco como que a privatização está inserida dentro da estratégia da política econômica do país e como que isso aí pode ajudar a que a gente consiga atingir os objetivos de melhorar a situação de toda a sociedade. Bom dia a todos.
Há um diagnóstico que é inescapável quando o Estado vem de 18% do PIB, de gastos públicos como percentagem do PIB, ao longo de 4 décadas, e chega a 45% do PIB. Isso foi o que aconteceu com o Brasil. E você vê as manifestações desse descontrole sobre gastos nas disfunções financeiras. Então, no final do governo Geisel, nós reciclamos petrodólares para fazer a substituição de importações, começamos a ter crises cambiais recorrentes. Final do governo Figueiredo, o governo gastando aí com em outra dimensão, que na verdade era o crédito agrícola, Plântico João Garante, vamos crescer rápido, e naturalmente tinha um ministro que também queria ser o primeiro presidente eleito, indiretamente, mas queria ser o sucessor, tocou fogo no campo, no meio de um choque do petróleo, a inflação saiu de 30%, 40%, 50%, foi embora para 150%. Então, na verdade, um equívoco que acabou sendo embaraçoso até para os próprios militares, que tinham feito um investimento maciço em infraestrutura anos, e depois, no final, o Brasil começa a queimar num início de hiperinflação. Entram os civis e começam a se perder também, congelam preços, congelam ativos, e o Estado continua gastando. Os gastos do governo crescem ininterruptamente 4 décadas. Não houve um presidente que conseguisse segurar isso. Era um absoluto descontrole sobre essas contas públicas. E aí outra manifestação, 2 surtos de hiperinflação. Então, crises cambiais recorrentes, 2 surtos de hiperinflação. De repente vem um plano real, brilhante na dimensão monetária, mas um plano também falho. Um bom plano de estabilização dura 1 ano e meio. Um plano de estabilização que dura 10 anos e que leva a dívida para 4 trilhões, evidentemente tem algo errado nesse plano, que era justamente a falta de dimensão fiscal. Os gastos públicos continuaram crescendo. Apenas nós aprendemos a trabalhar com a política monetária. Agora o Banco Central é forte. Ele não é conivente, ele não é passivo, ele não é complacente. Então os juros explodem, vão para a lua, 70% ao ano. Eu sei porque eu estava do outro lado da cerca. Enormes transferências de renda feitas para rentistas. O Brasil virou o paraíso dos rentistas, o inferno dos empreendedores. A taxa de crescimento do Brasil cai de 7,5%, 7,4%, durante 2, 3, 4, 5, 6 décadas. Era a economia que mais crescia no mundo. O Brasil começa a desacelerar, começa a cair para 5,5% no final do governo militar. Entre os anos 80, desaba para 2%, e agora é praticamente 0, 1%. Uma tragédia em vários atos, com um ator. Tem um personagem que aparece em todas as cenas dos crimes. Crise cambial recorrente. Era o excesso de gasto financiado por endividamento externo. Início da hiperinflação. Crédito agrícola solto, gastos excessivos, conta aberta no orçamento monetário, governo gastando dinheiro financiado da forma equivocada, excesso de dinheiro. Agora o endividamento em bola de neve e a dívida chega a quase 4 trilhões. De novo, disfunção financeira como manifestação do descontrole sobre gastos públicos. Então, o governo não só gastou muito, como gastou muito mal. Porque quando você vai hoje e olha, examina as contas do governo, principal gasto, Previdência. Estamos quebrando nossa Previdência num sistema de repartição condenado, porque antes do Brasil envelhecer, o sistema já deu sinais de colapso. Então, temos que fazer uma reforma da Previdência. Segunda grande despesa pública, um plano Marshall por ano. O Brasil reconstrói uma Europa por ano só pagando juros sobre a dívida interna. Não é razoável. Temos que fazer uma operação de salvamento, porque o Estado está gastando mal, está gastando muito com um sistema previdenciário que vai quebrar, e é uma fábrica de desigualdades, promove privilégios, transfere renda de pobre para quem tem mais recursos. A segunda grande despesa são juros da dívida, um gasto estéril, quer dizer, ficar rolando dívida. O Brasil podia ter construído uma Europa, no segundo ano construía a segunda Europa, no terceiro ano. A Europa foi reconstruída ao longo de uma década. O Brasil reconstrói uma Europa. Então, é um modelo que se esgotou por excesso de gasto do governo, agora nós vamos ter que passar o filme ao contrário. Nós vamos ter que segurar gasto do governo alguns anos. Eu desejaria que fosse algumas décadas. E você não precisa cortar. É só não deixar crescer. Não precisa ser traumático, não precisa ser choque, não precisa ser nada disso. É só exercer o controle. Você trava isso um pouco, deixa o Brasil crescer um pouco na outra ponta.
Nós fizemos o crowding out. E é perfeitamente natural também, porque a tese é muito simples, é uma transição incompleta. No regime militar, nós fizemos a infraestrutura brasileira. Telebrás, Eletrobras, Siderbras, Portobras, Nuclebras, fizemos uma infraestrutura brasileira. Quando você faz a redemocratização, é natural, são as demandas naturais de uma democracia emergente. Olha aí, pessoal, vamos gastar um pouco mais com saúde e educação, em vez de gastar com chapa de aço. Lembra que o Brasil fazia chapa de aço, CSN, COSIPA, não sei o quê, os Minas, era tudo. O governo brasileiro fazia aço, fazia tudo. Então, é uma mudança de modelo. Se os gastos do governo vão ser descentralizados, e isso foi o que a Constituição de 88 fez, ela descentralizou recursos e carimbou para a saúde e educação. Essa era a mudança que nós teríamos que fazer. Só que nós somos resistentes, a gente não fez a mudança. A gente fez devagar, a gente demorou a fazer, a gente se perdeu no caminho. Nós demoramos tanto a fazer a mudança que nós temos que fazer a mudança até hoje. Até hoje nós estamos fazendo a mudança, porque ela foi muito lenta. E ela deixou as digitais. Essa descoordenação entre política fiscal e monetária deixou as digitais. É essa dívida de 4 trilhões. Se tivesse segurado os gastos, a dívida era 1 trilhão. Agora, como você quis combater a inflação sem o controle de gastos, os juros ficaram na lua. Qualquer pessoa que conhece finanças conhece o poder dos juros compostos. O poder dos juros compostos. O negócio sai de controle muito rápido. Aconteceu isso com o Estado brasileiro. Então, nós temos que completar essa transição. O papel transformador do BNDES está em várias dimensões. Várias dimensões. E aí é o lado positivo dessas estatais federalizadas, essas distribuidoras de eletricidade federalizadas. É um caso excelente e que devia ser referência para os próximos programas. Devia acontecer a mesma coisa em saneamento, devia acontecer onde o Estado não está conseguindo investir porque está quebrado. Então, uma função transformadora do BNDES, ela tem pelo menos 3 dimensões que estão presentes aqui. Primeiro é justamente fazer essa transição do modelo onde o Estado estava nas áreas de infraestrutura e o Estado agora se desloca de forma descentralizada para estados e municípios. Então, em vez do Estado, governo federal, através das suas empresas estatais, investindo em infraestrutura, agora são os governos estaduais e municipais, ou seja, nós vamos descentralizar recursos, atuando na área de saúde, educação, segurança pública. Você sente a presença de Estado, às vezes, quando você está em outros países. Vai lá fora, pega uma arma, sai passeando, dando tiro para cima. Em 3 minutos, tem 8 carros em volta de você, da polícia, e com sniper apontando. Ou então faz o teste do desmaio. Desmaia na rua. Em 3 minutos, tem uma ambulância para te pegar. No Brasil, você não sente o Estado. O Estado não está onde o povo vive. O dinheiro não chega aqui embaixo. O dinheiro está lá em cima. Está em estádio de futebol, está em Porto Mariel, lá em Cuba, está na Venezuela, está no perdão à dívida na ditadura cubana, está com os campeões nacionais. Ele está longe do povo, o dinheiro. Esse dinheiro tem que chegar perto. Só vai chegar perto se nós descentralizarmos os recursos. E o papel do BNDE, eu repito, é transformador. Porque esse exemplo do que foi feito com as distribuidoras federalizadas de energia elétrica, esse exemplo tem que acontecer em vários outros setores. Os estados e municípios estão quebrados, estão precisando de ajuda. Então, eles vão alimentar o pipeline. O Levi veio exatamente porque ele tem essa dimensão, tem essa visão, vem recursos de fora também para ajudar, Banco Mundial, BID, Development Bank, vem tudo, conexão, nós vamos precisar de recursos. E nós não queremos interromper os investimentos em infraestrutura. Então, nós vamos ter que trabalhar em cima de investimentos privados, exatamente porque o governo vai desviar para a área social, então ele não pode ficar fazendo distribuidora elétrica crescer. Está provada a capacidade de transformação quando o setor privado entra, então está aí o Botelho, está aí a Equatorial com Firmino, quer dizer, os caras estão mostrando que gerem melhor esses recursos sem interferência política, olhando o mercado, são exemplos extraordinários de transformação. Todos os exemplos estão aqui, era a 26ª, passou a ser a 12ª, era a 35ª, virou a 9ª, quer dizer, as empresas performaram melhor, investem mais, não tem corrupção, não estão longe da influência política, quer dizer, não estão alimentando a velha política. Porque nós temos que pensar também que a velha política morreu. Nós não sabemos ainda qual é a nova, mas nós já sabemos que a velha política morreu.
As estatais não vão mais alimentar uma forma equivocada de fazer política. Esse excesso de gasto do governo corrompeu a democracia e travou o crescimento da economia. Então, nós vamos destravar o crescimento, que todas essas estatais federalizadas agora estão investindo, então nós estamos destravando essa estagnação em que estávamos prisioneiros e, ao mesmo tempo, nós estamos regenerando a democracia brasileira, que ela vai ser feita em novas bases. O presidente lançou lá a tese dele, vai ser feita em base de valores e princípios. Valores e princípios. Não a corrupção, queremos valorizar a segurança pública, valorizamos a segurança no campo, a propriedade privada, são valores. Os partidos que se organizam em torno desses valores. Essa é a atuação pública. E não uma política alimentada por votos mercenários comprados através de posições em empresas estatais. Então, esse modelo está morrendo. Esse modelo está acabando. E daí a importância do papel transformador do BNDE. Porque ele vai, primeiro, e são várias diretorias novas, você até pediu para criar 2 ou 3 diretorias novas exatamente para poder exercer bem isso, que é o seguinte. Primeiro, as desestatizações. Então, está o Salim Matar, vai ter uma ponte para o Salim. Esse é o estoque passado nosso. Quais são as empresas estatais que nós temos, que o Salim... eu falava que tinha que vender todas. Naturalmente, nosso presidente e nossos militares olham, às vezes, para algumas delas com carinho, que eles criaram, como filhos deles lá atrás. Só que eu estou dizendo, seus filhos fugiram e estão drogados. Cuidado. Mas eles têm sido extraordinários. Eles têm sido extraordinários no apoio a mim. Quer dizer, eu não recebi nunca uma admoestação, né? Olha, não é nada disso. São muito mais modernos do que boa parte da classe política. Boa parte da classe política. Agora, o que nós temos que fazer? Eles não vão entrar em política. Os políticos é que têm que se reciclar. Eles estão só dando um exemplo de comportamento, foram eleitos, o presidente foi eleito, está lá, e está dando um exemplo de comportamento. Eu não vi uma linha dele recuando. Eu vi todo tipo de tentação em volta dele e em volta dos generais lá. Eu sou testemunha. Passa aquele bando de zumbi em volta, e eles ignoram. Mas vocês vão perder essa votação, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não interessa. Nós não vamos trocar. Essa moeda não existe entre nós. Mas então não vai aprovar. Então não vai aprovar. Se tiver que aprovar, vai ter que aprovar na base de princípios e valores. O que a população votou foi nisso. A população pediu essa transformação. Bom, então, o primeiro papel é esse, das estatais distribuidoras de eletricidade federalizadas e o papel transformador do BNDES. Então, essa diretoria seguramente está aí, renovada, revigorada, e vai conversar muito com o Salim Matar. Tem uma outra que diz respeito ao futuro, que essa é o passado. O que nós vamos fazer com esse estoque de ativos que está aí, mal geridos e carregado a um custo muito alto? Você está carregando, imagina você carregando uma distribuidora lá do Amazonas, ela não consegue investir, feudo de político, aquela confusão lá, e carregando a 7% ao ano, que é a taxa de juros do lado de cá. Quer dizer, a dívida para ir de 4 trilhões para 8 trilhões são 7 anos e acabou, já dobrou esse troço. E aí a população brasileira, mais imposto, menos crescimento, mais revolta, menos dinheiro para a saúde, para a educação. Por quê? Porque estou carregando um ninho onde tem corrupção, não tem investimento, não serve para nada, serve para... A própria classe política entendeu isso, que ela está jogando um jogo que não interessa. É como aquele joguinho de criança, né? Você foi eleito, você não pode fazer nada, 96% do dinheiro está carimbado. Bom, já que não tem nada para fazer, eu tenho que pensar na reeleição. Então, tem que pegar um estatal, tem que desviar um dinheirinho, tem que financiar a campanha, tem que fugir da polícia para não ser preso, com o Sérgio Moro, para ser reeleito. Fui reeleito, volta para a casa inicial. Tá certo? Isso não é um jogo interessante. Então, a classe política já entendeu isso, o povo girou a metade do Congresso e girou 2/3 do Senado. A classe política está entendendo isso e tem muita gente boa e séria na política brasileira. Então, isso aqui é interessante também, porque tem a turma que está lá para fazer bagunça, mas tem a turma que é boa, séria e está pensando no futuro do país. Alguns são jovens, alguns mais velhos,
mas tem gente séria lá. E eu estou tendo também a melhor interlocução possível. Estão dispostos a apoiar, entendem a transformação necessária e sabem que cabe à classe política fazer a renovação política. Eles sabem que é a responsabilidade deles. Bom, então, voltando bem rápido, encerrando, a conexão com a privatização, a desestatização, a exemplo das estatais federalizadas na energia elétrica, PPI e concessões, que aí estamos falando do futuro, o passado, vamos consertar o passado, vamos gerir melhor esses ativos. O futuro, as concessões, o PPI, a conexão já está feita também, Levi sabe disso, e a reestruturação de estados e municípios, que, na verdade, é uma ponte desses dois, porque vai chegar um governador aqui pedindo água, você vai pegar como garantia essas estatais, vai transferir dessa diretoria de estatais da privatização, vai entregar ela para o Salim vai lá, vocês vão fazer. Na verdade, o BNDE vai apoiar o Salim nesse esforço, vai sindicalizar os agentes financeiros para fazer a coisa bem feita, estudos modelos lá de fora, como é que é, sempre pensando em aumentar o grau de competição. Quer dizer, nós estamos a serviço de criar mais competição, de criar mais investimento e crescimento para frente. E, uma vez vendido esse ativo, o dinheiro volta, transfere para outra diretoria, que está ajudando a reestruturação de estados e municípios, sai o prefeito feliz para um lado, sai o governador feliz para o outro, assoviando, o ativo está bem gerido, o BNDES fez seu papel transformador. Então, é para aí que nós estamos indo. Eu acho que tem um futuro de muito trabalho pela frente, mas eu tenho certeza que nós vamos fazer o nosso trabalho. A economia brasileira estava muito baseada em Estado, e como aconteceu com todas as empresas estatizadas, com todos os países que fizeram a glasnost, mas não fizeram a perestroika, não abriram a economia, o Brasil foi para a hiper, a Rússia foi para a hiper, e outros países, como o Chile e agora a China, fizeram primeiro a perestroika. O ideal é fazer os dois ao mesmo tempo. Mas Chile e China fizeram a perestroika primeiro, abriram a economia primeiro, criaram a classe média, adquiriram dinâmica de crescimento vigorosa e depois começaram a abrir politicamente e é um sucesso completo, porque tem uma classe média forte, robusta, criada não à base de subsídios e ajudas insustentáveis financeiramente a longo prazo. É uma falsa inclusão social, né? É uma aparência de inclusão social que rapidamente colapsa assim que estouram os orçamentos públicos, né? O exemplo mais dramático disso, ao nosso lado, historicamente foi a União Soviética, que se esfacelou, mas ao nosso lado, no socialismo bolivariano do século XXI, a Venezuela. Nós estamos vendo onde a história acaba. O Brasil estava nesse caminho. O Brasil estava nesse caminho e foi recuperado. Voto direto, democracia vibrante, eleição a cada 2 anos, só que era Saci Pererê, só pulava com a perna esquerda, estava cansada. Deixar descansar um pouquinho, dar um pulinho com a direita. Vamos imaginar que é uma democracia. A democracia tem que ter tolerância com o outro lado, não é esse o discurso? Tolerem-nos um pouquinho. Como dizia o Zagallo, tem que engolir um pouquinho, engole um pouquinho a gente. Só 4 anos. Eu assisti 30 anos indo para o lado errado, na minha perspectiva, votando tranquilamente, com muita paciência. Espera 4 anos, deixa a gente trabalhar uns 4 anos. Depois tira, troca, faz o que vocês quiserem. Mas dá um tempinho para a gente. Tá bom? Muito bom, ministro. Excelente. Acho que abrimos aí com uma clareza de desenho da situação que não deixa nenhuma dúvida, e impressionante ouvir o ministro descrevendo essa situação e pensar que o quão difícil é fazer com que esse processo siga adiante e que ele se concretize. O caso das distribuidoras é uma situação realmente impressionante, que eu fico imaginando o diálogo da pessoa chegando e falando assim: olha, eu quero te vender essa empresa, ela tem uma dívida de 20 bilhões, ela não consegue entregar o serviço dela, ela não consegue gerar caixa, e se conseguiu fazer isso, e um dos grandes méritos para isso daí foi justamente a coordenação e a união de diferentes agentes do Estado em torno desse objetivo. E aí eu queria aproveitar e passar a palavra para o general Santos Cruz, né, que assumiu a coordenação do PPI,
Não sei se o ministro já deu uma deixa aqui, se o general vai ficar responsável por trazer as crianças de volta, puxar a orelha, botar o pessoal de novo na linha, né? Mas eu queria que o senhor comentasse um pouco qual é a visão que o governo tem para o papel do Estado na economia e se o programa de privatizações vai ser acelerado e como o senhor entende que a parceria entre o PPI e o BNDES pode fazer com que esse processo seja ainda mais efetivo. Bom dia. A visão de governo para que tenhamos aí um desenvolvimento não só acelerado, um desenvolvimento normal dessa parte de privatizações, ela passa por uma sensação de credibilidade. A primeira coisa que tem que se ter é essa sensação de credibilidade em todo o processo. Um processo que não pode cheirar a irregularidade, num país que vem traumatizado aí por corrupção e bandalheira todo dia no jornal, mais de 10 anos que eu vejo isso, com valores fantásticos, né? Então, a gente tem que reverter esse quadro, para que se tenha confiança na capacidade técnica. Falando nisso, é surpreendente a qualidade dos nossos funcionários. Nós temos quadros de funcionários públicos maravilhosos. Então, não é no nível da execução. Eu tenho lá uma secretaria que eu montei toda com algumas pessoas do TCU, né, pessoas da CGU, da Fazenda Nacional e de outros setores. Quase 100% do meu pessoal é todo de funcionários públicos. São pessoas de altíssima capacidade. Então, hoje, é possível acreditar que os projetos têm qualidade técnica. A primeira coisa que o investidor ele vai ver é se aquilo que está sendo oferecido para ele, se aquele projeto foi bem feito, se aquele projeto reflete a realidade. Porque, senão, a gente também vai arrumar um investidor farsante que vai pegar um projeto que ele sabe que está furado e que depois, ali na frente, ele vai querer uma renegociação, um benefício qualquer, vai corromper gente no meio do caminho para ter tolerância e por aí vai. Então, a primeira coisa é qualidade técnica. Nós temos qualidade técnica, que no BNDES é um centro de qualidade técnica para fazer projeto. Nós temos na Caixa Econômica. Nosso pessoal do PPI é muito bom de coordenação, é só gente de primeiríssima, está aqui o chefe do PPI. Né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a segurança jurídica. Tem que haver segurança jurídica. Na área criminal, a gente tem uma sensação de impunidade, mas não pode haver nessa parte administrativa, que senão também acaba com tudo. Não pode ficar o sujeito demorando 22 anos, mata uma pessoa e fica lá, você não precisa fazer perícia, não precisa nada, tem a arma, tem o réu e demora 12, 13, 15, 22 anos para recolher o sujeito. Então, isso aí é uma área muito séria, a área da confiança, da segurança jurídica. Isso aí a gente também precisa recuperar um pouco. E a outra coisa é essa parte da honestidade nas coisas. A sensação que eu tenho assim com um mês de governo é que eu entrei num lugar que foi assaltado, as gavetas estão reviradas, está tudo, a porta foi arrombada, né? Então, é uma sensação, para onde a gente olha, quando aqui o Paulo Guedes, que é uma pessoa de uma clareza muito grande, quando ele fala no déficit, por exemplo, eu não acredito muito nele. Porque se a gente fechar um pouquinho só a torneira, eu acho que uma parte boa daquele déficit recupera. Né? Não precisa... É pouca coisa para recuperar muita coisa. É impressionante a sensação que se tem. Eu não sou político, não sou vinculado a partido político, não sou filiado. Né? Fui escolhido porque sou conhecido do presidente, poderia ser qualquer um dos senhores aqui, não tenho nada de mais na minha função que eu exerço, mas a sensação que eu tenho é essa. Então, isso aí tem que ser recuperado. Isso aí tem que ser recuperado com transparência. Agora, a gente, com responsabilização, tem uma coisa que... No Brasil se fala em responsabilidade, mas não se fala em responsabilização. Em inglês tem uma diferença entre... esses dois termos, ela é muito mais definida aqui no Brasil, no nosso idioma. Agora, a gente vê todos os estados quebrados. Né? E
todos eles quebraram, não é de agora, os governadores que chegaram agora estão encontrando uma situação muito difícil, todos eles, eu acho que não tem nenhum, talvez São Paulo, em uma situação mais equilibrada pela pujança de São Paulo. Agora, todos eles foram quebrados por irresponsabilidade, por corrupção, por desmando, por incompetência ao longo do tempo. Os governadores atuais eles estão pagando uma conta que vem aí de 4, 5, também não é do que passou, só do que passou. É muito mais longo esse processo. Então, não se tem a responsabilização. Não acontece nada. Aqui no Rio de Janeiro, esse lugar maravilhoso, só... Quem passou pelo Rio, quem morou no Rio, não se apaixona pelo Rio, o sujeito, como a gente diz, é um cão sem alma, né? Porque é um lugar fantástico, é uma coisa maravilhosa. Quem não assistiu um desfile de escola de samba não viu um dos grandes shows da vida, né? Então, com tudo isso, quando gera aí 5, 6 bilhões, só com o final de ano em Copacabana e o Carnaval, gera em torno aí de 5, 6 bilhões. Com tudo isso, um belo dia ele acordou e não tinha dinheiro para pagar o salário. E todo mundo ficou espantado, não funcionou um mecanismo de controle, não funcionou o Tribunal de Contas, não funcionou partido político, não funcionou a sociedade civil, a imprensa, não funcionou nada. O Ministério Público não teve um mecanismo de alerta que funcionasse. Pior que a barragem, igual a barragem. Rio de Janeiro dá para comparar com a barragem lá agora, do Brumadinho. Não funcionou nenhum mecanismo. Então, essas coisas, é nesse ponto que nós estamos. A gente tem que ver isso daí com clareza, sem vergonha de reconhecer que a culpa é de todos nós, para tocar para frente uma privatização dessas, como o próprio BNDES, que deixou aqui, esse lugar fantástico, com gente de primeira qualidade aqui, né, que deixou 50 bilhões em alguns locais sem retorno. Não precisa nem dizer quais são os locais, Paulo Guedes falou alguns. Imagina 50 bilhões no Nordeste, onde eu tenho o costume de ir todo ano para fazer uma caminhada de Fortaleza para lá, para Canindé, e eu vejo gente juntando lenha para vender por R$2 o metro cúbico. Mas nós enfiamos 50 bilhões, 60 bilhões, não sei aonde, mais 60 na Copa do Mundo, 50 na Olimpíada. Então, isso a gente tem que reconhecer. O nosso problema não é de falta de recurso. Nosso problema é um problema administrativo e moral. Ele é mais complicado um pouco, ele não é só administrativo. Então, a gente tem que valorizar o Ministério Público, o Judiciário, o Tribunal de Contas, os mecanismos de controle, Receita Federal, etc. Por quê? Quando eu estava na África, trabalhando na África, fiquei 2 anos e meio lá, quando eu voltei, na USP, me perguntaram o que o senhor acha da crise no Brasil? Eu falei, que crise? Eles falaram, crise política. Eu tinha chegado da África, eu nem tinha ido em casa ainda em Brasília, eu tinha descido em São Paulo e fui para uma palestra na USP. Aí eles falaram, não, a crise política. Eu falei, crise política ou crise de polícia? Porque o nosso caso é para ser resolvido na delegacia. É um caso de polícia. Então, como é que a gente quer ir para frente? Nós queremos ir para frente, o governo enxerga como? Um governo que não que valoriza a democracia, que nós não estamos vindo de um processo democrático. No processo democrático, a independência de poderes é fundamental. Eu não posso, com o meu dinheiro do Poder Executivo, comprar o Judiciário, comprar o Legislativo, senão eu destruo a democracia. Então, nós estamos vindo de um Estado totalitário. Um governo que realmente se interesse pela qualidade do serviço que é prestado aos seus cidadãos. Um governo que não seja perdulário, que não seja irresponsável. E que tudo isso daí seja muito bem fiscalizado, que tudo seja transparente, todos os contratos têm que ser transparentes, a sociedade tem que saber todos os valores de qualquer tipo de contrato. A imprensa tem que divulgar isso, a imprensa tem que ser investigativa e inquirir, perguntar, e nós temos a obrigação de responder, de informar. Porque só com transparência que nós vamos recuperar a nossa credibilidade. Gente boa, nós temos uma quantidade fantástica. Estou encantado com a qualidade dos funcionários que eu encontrei lá. Agora, é a nossa vez de fiscalização, mas fiscalização pública, de publicidade, de transparência nas coisas. É desse jeito que a gente quer favorecer esse desenvolvimento com o nosso pessoal técnico na parte do PPI, com o BNDES, que realmente não tenha mais aquela
que responda aquelas questões que ainda são perguntadas para o BNDES, mas que olhe para frente, né? E que seja aí um dos esteios do nosso financiamento, dos nossos serviços públicos. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. Realmente é impressionante a gente ouvir assim, o que deveria ser o natural, né? Hoje você ter que fazer um esforço e tratar isso como sendo uma correção de rumos. Isso mostra o quanto errado a gente estava e o quanto que precisa ser feito para que se coloque de novo as coisas dentro do que seria o natural. Não digo nem um lado nem o outro, mas o que seria o neutro, né, o correto. E também, tanto ouvindo o ministro Paulo Guedes como o senhor, fica claro que o governo tem uma diretriz, tem novas diretrizes muito bem estabelecidas, está colocando isso de uma forma bastante objetiva. Então, a regra do novo jogo, né, o que se pretende fazer, está aí para que as pessoas vejam quais são os planos do governo e aonde ele quer chegar. E eu queria também agora passar a palavra para a doutora Marisete, secretária do Ministério de Minas e Energia, que eu soube que ela foi uma pessoa que participou desse processo todo das distribuidoras de uma forma muito intensa. Inclusive, ela se transformou numa pessoa de multi-órgãos, né? Dizendo que não precisava de crachá para entrar em vários lugares. Né? E aí eu queria aproveitar para que ela contasse um pouco, dentro do Ministério, né, quais foram os ganhos que essa privatização das distribuidoras gerou e também quais são os próximos passos, né, desse programa de modernização do setor elétrico que está em curso dentro do Ministério. Muito obrigada. Bem, bom dia a todos. Inicialmente, em nome do ministro Bento, queria agradecer ao BNDES pelo convite e parabenizar o BNDES por esse evento, que eu acho que assim, é muito merecedor por todo esse sucesso, que foram 20 anos para que a gente chegasse nesse resultado e, felizmente, pudesse propiciar a esses consumidores de 6 estados da federação um serviço de qualidade, com concessionários com capacidade para fazer seus investimentos e, de fato, inserir essas populações, esses 6 estados, com uma prestação de serviço como tem nos demais estados da federação. Então, esse, de fato, foi um trabalho muito árduo, mas, assim, de novo, aquilo que eu ainda chamo o presidente Levi de ministro, é o hábito. Mas o presidente Levi colocou com muita propriedade. Foi o trabalho que a gente só conseguiu chegar a esse resultado porque teve uma integração, uma interlocução e várias mãos, vários órgãos trabalhando com o mesmo objetivo para que a gente chegasse a esse resultado. E, principalmente, o Tribunal de Contas da União foi fundamental nesse processo, porque a gente só chegou aonde chegamos, conseguindo privatizar essas empresas, com essa ajuda, principalmente do Tribunal de Contas e da agência reguladora também, que foram fundamentais nesse processo. Mas o que eu queria colocar, então, até em nome do ministro, né? A gente, com esse processo de privatização, a gente conseguiu tirar um peso do Estado, porque, ao longo de vários anos, essas privatizações elas consumiam o nosso tempo, a nossa inteligência, porque era um problema assim, diário, semanal, de ameaças que a ANEEL não, sob o ponto de vista regulatório, eram empresas que não atendiam minimamente as bases para a prestação de serviço, e, por outro lado, o Ministério, como responsável pela política pública, ficava debruçado em cima desses problemas. Agora, felizmente, a gente está sem este problema, mas estão vindo outros, mas esses outros nós estamos agora debruçados, que é a modernização do setor. Vamos buscar, sim, um diálogo, como o ministro tem dito e repetido, permanente, com os agentes setoriais, com a sociedade,
para buscar, sim, colocar o setor elétrico de novo numa rota que ele possa continuar atraindo investimentos, que é um setor que atrai muito investimento. Então, nós vamos trabalhar fortemente para buscar segurança jurídica, melhorar a governança e principalmente, previsibilidade. Então, agora nós estamos debruçados em cima dessas melhorias que a gente vai ter que introduzir no setor, que alguns dos senhores talvez já tenham aqui. O Ministério abriu uma consulta pública, onde dessa consulta resultaram necessidade de várias medidas, medidas essas, que é a abertura de mercado, a revisão das garantias físicas, que tem trazido aí problemas sérios com relação à questão do risco hidrológico, que eu acho que a maioria dos senhores tem acompanhado isso pela mídia. Então, nós estamos agora focados em fazer essas melhorias do setor, mas, de novo, com muito diálogo, governança e previsibilidade. Então, era isso que eu queria dizer aos senhores e agradecer mais uma vez ao BNDES por essa oportunidade. Ok? Muito obrigada. Obrigado, Marisete. É interessante você tocar num ponto de que como que os velhos problemas drenavam a energia do governo, né? Sendo que tem tantos problemas aí para serem resolvidos na agenda e os antigos acabam prendendo isso daí, consumindo essa energia. E aí, aproveitando a deixa, queria chamar para a conversa aqui o ministro Zé Múcio, que já soube também que os dois fizeram uma grande parceria ali, que criou um novo paradigma para o processo de privatizações. E eu queria aproveitar essa deixa até para colocar isso, para que o senhor comente como que um órgão de fiscalização como o TCU é importante estar inserido dentro desse processo, né? Como que isso ajuda a que se encontre as melhores soluções e que o processo consiga fluir, né, de uma forma mais fácil e eficiente. Bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer o convite do presidente, agradecer aos companheiros. Tinha um prefeito do interior de Pernambuco, só para começar a conversar, e ele é muito ignorante, município de Solidão, não precisa nem dizer onde era, Solidão. E Joãozinho Vieira, ele gostava de falar difícil, mas não sabia o significado das palavras. Ele usava palavras difíceis. E ele, às vezes, ficava intimidado quando tinha muita gente importante. Aí nós estávamos num evento e, na hora de Joãozinho falar, Joãozinho disse assim: olha, tem tanta gente importante que hoje eu prefiro ficar apenas como expectorante. Eu gostaria de ficar como expectorante diante de tanta gente importante. Primeiro, eu queria dizer aos senhores o seguinte: nós vivemos um momento absolutamente diferente na história da democracia brasileira. Não é? Houve uma mudança radical no Congresso Nacional. Um presidente foi eleito contrariando todos os modelos de se fazer política, sem dinheiro, sem voto, com um discurso combatendo a classe política, porque nós somos uma democracia curiosa, nós somos uma democracia que não temos o menor orgulho da classe política. O legislativo do mundo inteiro, os legislativos do mundo inteiro se encontram em crise com o advento das redes sociais. Nós temos hoje 200 milhões, desde que se tem um celular, você é auditor, você é político, você opina sobre determinado assunto. Às vezes a gente dá um voto às 5 horas da tarde, quando chega no gabinete às 7, já tem um cara falando mal da mãe da gente. Quer dizer, a sociedade hoje é muito presente, a nossa democracia verdadeiramente passou a ser uma democracia de controle direto. Nós, do Tribunal de Contas, somos pagos para desconfiar, encontrar mal feito e punir culpado. É nossa especialidade. Nossa especialidade é achar mal feito. Somos pagos para fazer raiva às pessoas. Mas, como disse o ministro Paulo Guedes tem esse estilo dele de falar. Em Brasília, quando ele foi empossar os seus secretários, só tinha ministro de Tribunal de Contas, ministro de Tribunal de Justiça, ministro de Supremo, só tinha graduado. Aí ele disse assim: onde é que vocês estavam
quando saquearam Brasília. Ficou todo mundo calado, ninguém falava, ninguém olhava para o lado. Depois ele disse, vocês quando falam em aposentadoria, vocês só se preocupam com a aposentadoria de quem legisla e de quem julga. Aí bateram palma. Junto de mim tinha um ministro importantíssimo. E ele ficou assim calado, eu disse, bata a palma para ninguém desconfiar que você achou ruim. Então ele foi aplaudido por unanimidade. Pois bem, nosso papel no Tribunal de Contas está aqui um modelo do que nós já fizemos. Marisete, que é a nossa ministra permanente de Minas e Energia, frequenta o TCU até como poucos funcionários do TCU. Né? O ministro Levi era ministro da Economia, e essas privatizações que aconteceram, os senhores que estão aqui, só aconteceu porque houve um absoluto trabalho conjunto. O TCU, em vez de esperar que fosse feito errado, detectar o erro e quem errou, nós fomos auxiliares de quem não queria errar. Nós fomos coautores do projeto, dizendo, por aqui não pode, por aqui não deve, se for por aqui não dá certo. Só começamos a pôr no papel quando todas as nossas questões estavam resolvidas e deu certo. Mas deu totalmente certo? Não. Aí vem o problema da democracia. Mas um outro poder, tem duas aí que eu não quero. E parou tudo, e de forma repentina e sem justificativa, e só agora, no final, é que isso foi resolvido. Por que é que eu estou dizendo tudo isso? O ministro Paulo Guedes disse assim, este modelo de política não voltará nunca mais. Voltará. Se o que a gente está dizendo que vai fazer não der certo, o velho modelo vai voltar recrudescido e com raiva de quem quis acertar. Nós somos um país capitalista complexado. A gente tem honra a quem gera o lucro, a quem gera o emprego. A gente acha que o cara que está ganhando dinheiro está roubando. O lucro no país é pecado. Ninguém perdoa um grande empresário, ninguém acha que ele ganhou dinheiro obedecendo às leis. Nós temos um executivo que tem muita responsabilidade e pouco poder. Nós temos um legislativo que tem poder demais e responsabilidade, pode até não ter nenhuma para ser educado. E nós temos um judiciário politizado. Foi-se o tempo que a gente dizia, qual é o pensamento do Supremo? O Supremo acha isso. Hoje, cada ministro do Supremo interpreta a lei do jeito que ele quer. Tem uns que prendem, tem uns que soltam, tem uns que soltam, tem uns que prendem, e a gente tem que conviver em nome dessa democracia. Agora, há muito que ser feito em muito pouco tempo. Este modelo tem que dar certo, e nós temos que nos juntar, porque não pode dar errado. E qual é a contribuição do Tribunal de Contas? Nós queremos chegar antes. Nós não temos partido, nem somos governo. Nós somos um órgão de Estado. Eu disse ao presidente Bolsonaro, nós temos a memória dos governos que se foram e guardamos para entregar esta memória aos governos que virão, inclusive do senhor que chegou agora. Só que nós estamos chegando, nós disponibilizando técnico, Adalberto, que trabalha na PPI, é um dos mais graduados técnicos do tribunal, o tribunal emprestou. O general Santos Cruz levou quase um batalhão que tinha lá para trabalhar com ele. Nós estamos cedendo técnico porque partimos do seguinte princípio, se o governo quer controlador junto dele, ele quer acertar. E se ele quer acertar, eu vou trabalhar menos, porque o meu controlador está lá dizendo como deve ser feito. O tribunal foi parceiro nessas privatizações, e eu tenho dito muito ao general, ao secretário Salinha, ao ministro, que nós estamos querendo ir desde o início para que nós só coloquemos no papel o produto final do que nós desejamos. Vamos resolver tudo absolutamente antes, e essa é a disposição do tribunal, porque nós somos parceiro, não é do governo, nós somos parceiro do país, e sabemos que vamos mal, que não podemos ir piores do que já estamos. Então, nós precisamos juntar a sociedade. O voto é justo quando nivela o rico e o pobre, mas o voto é profundamente injusto quando nivela o informado com o desinformado.
Existem aqueles que ainda vendem que esse modelo está dando certo. Existem aqueles que ainda não conseguem acreditar que as reformas são absolutamente necessárias. Nós estamos falando em reforma na Previdência porque é o caos presente, mas todas as outras somos necessárias para se consertar esse país injusto. O Brasil tem, numa mesma classe social, vários modelos. Você tem o pobre do Norte, mais pobre do que o pobre do Nordeste, mais pobre do que o pobre do Sul, mais pobre do que o pobre do Centro-Sul. O classe média também, o rico também. Somos um continente diferentes em temperamentos, em vocação, em história, em culinária. No Nordeste tem santo que não faz milagre aqui. Aqui tem santo que não faz milagre no Nordeste. Temos uma Constituição só, é como se fosse uma farmácia com remédio só. Não estou precisando de um remédio para calo, tem um para a garganta que resolve o calo e a garganta. Temos que fazer este Congresso entender, porque são muitos novos, muitos desinformados do processo legislativo, que nós precisamos entregar à futura geração um país melhor do que esse que nós encontramos. O que é que nos entusiasma, nós do TCU? Estou acompanhado aqui pelos dois diretores mais importantes, Maurício e Paulo Vitti. Nos interessa é que nós encontremos um país sério, honrado. O tribunal quer ser parceiro desde o início, para que não ocorram os erros que nós encontramos no passado. De maneira que eu estou muito honrado, agradecido ao ministro Levi ter me chamado para aqui e dizer que a nossa intenção é a mesma de vocês. Tem um verso de um poeta português que diz assim: para que vento se eu não sei em que porto eu quero chegar? Eu acho que nós sabemos o porto que nós queremos chegar. Que venham os ventos. Muito obrigado. Ministro, sua experiência impressionante, apenas enriquece aqui e compartilha esse conhecimento todo com a gente. E aí eu queria, então, já explorar o senhor um pouco mais, né, para que a gente colocasse um pouco na conversa um horizonte aí de concessões que estão por vir. Né? A gente tem um quadro aqui que mostra ali o setor de ferrovias, aeroportos, portos, ou seja, temos aí um amplo espectro de coisas a serem enfrentadas, saneamento, gás, ou seja, assim, para o que a gente pensar aqui, nós vamos ter alguma tarefa a realizar. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco como é que o TCU está preparado para isso, e esse chamamento que o senhor fez de que o tribunal participe desde o início, né, se isso aí a gente pode entender como um convite para que os outros órgãos procurem o tribunal e já deem início a isso. E também queria deixar aberto, se algum outro... Eu queria que você entendesse... quiser comentar... Eu explico muito que o tribunal é como se fosse uma grande biblioteca. Ali você tem livros de geografia, tem uma prateleira só com livro de geografia, uma prateleira só com livro de ciências, uma prateleira só com livro de filosofia. A gente precisa saber o que é que a nossa clientela quer. Nós tomamos a iniciativa no Tribunal de Contas, quando o governo novo se instalou, de procurarmos o governo. Procurei o secretário Salim Martá, procuramos o general Santos Cruz, o doutor Paulo Guedes, nós temos convivido, falamos com todos os ministros para saber quais as prioridades para que a gente coloque as prateleiras que vão ser procuradas logo no início da biblioteca, para ninguém perder tempo procurando o que quer. Nós estamos preparados, nós temos o quadro de funcionário do Tribunal de Contas para um padrão BN10, vamos dizer assim, não é? Temos os melhores técnicos, especialistas em todas as áreas, e há uma absoluta disponibilidade de atacarmos as mesmas prioridades do governo para que nós não percamos tempo. Temos muito pouco tempo pela frente para o tamanho do problema que está aí. O ministro comentou aí da biblioteca do TCU, aqui no banco também tem uma biblioteca imensa. O que o senhor enxerga se juntar essas duas bibliotecas aí? O que nós precisamos a gente ganha um tempo aí fabuloso, não? Nós precisamos afinar a nossa leitura, né, para que possamos trocar os livros. Bom, como eu disse aqui, ia ser Deixa eu só complementar. Na cultura do tribunal, o tribunal é proibido de
pedir servidores de outros órgãos. E o tribunal não empresta órgão, não empresta funcionário a ninguém. Para ceder a Adalberto, no passado, eu acho que nós gastamos umas 10 sessões. Pode, não pode, presta, não presta, serve, não serve. Pois bem, dessa vez, nós cedemos 10 servidores ad referendo do plenário. Aproveitei o recesso, emprestei tudo que todo mundo queria. Quando o pessoal chegou lá, já emprestei, não tem mais o que discutir. E é essa a nossa disponibilidade, é essa a nossa disposição. Se errarem menos lá, nós trabalhamos menos cá. Imagine se todo mundo fizesse tudo absolutamente certo. Nós íamos perder a nossa razão de existir. De maneira que os sindicatos, as associações de classe do tribunal têm criticado muito isso, mas eu tenho absoluta certeza que a gente, em procurando a mesma coisa, nós vamos nos ajudar. Então, agora, por uma questão de equilíbrio, eu preciso passar a palavra aqui ao presidente do banco, né? Já que o senhor falou que a gente precisa afinar a leitura e o papel do BNDES aí nas concessões que estão por vir certamente continuará sendo altamente relevante, então eu vou passar para ele aqui para que ele... Vai me permitir só uma observação. Não vou falar mais. Hoje, no Brasil, é muito difícil ser gestor, porque nós somos, hoje, especialistas em procurar culpados. Então, difícil não é presidir o BNDES, que é muito difícil. Difícil é ser ex-presidente do BNDES. Difícil não é ser presidente de Petrobras. Difícil é ser ex-presidente de Petrobras. Porque eu vejo, chegam, quando estão no cargo, tem advogados, auxiliares, assessores, diretores, todo mundo querendo ajudar, mas quando saem, levam somente os processos. E ficam lá. Eu conheço o ex-governo todo, porque passa por lá. A presença do TCU também, querendo ajudar nos processos, é para proteger o bom gestor e tirar o medo do gestor de assinar os documentos. Porque a relação do Tribunal de Contas com os órgãos e com os gestores é a mesma do cidadão com a polícia. Tudo depende da iniciativa. Se o cidadão procura a polícia, ele quer proteção. Mas se a polícia procura o cidadão, é porque ele é suspeito. Então, nós estamos tirando o medo do gestor dele nos procurar. Porque se ele errar, eu fui parceiro do erro dele. Mas se ele errar sozinho, eu vou ser o algoz do que ele fez só. É isso. Muito bem, eu não tenho muito mais a falar depois dessa excelente aula de governança e de democracia, dadas por diferentes ângulos, mais alto nível técnico e de humor também, que é essencial. Eu só posso dizer duas coisas. Primeiro, o BNDES está aqui, está preparado, estamos aqui de parceria com o PPI, tem milhões de coisas para fazer em logística, saneamento, transporte de gás, não faltam campos para a gente abrir para o capital privado, nacional e estrangeiro e dinamizar a economia. Isso que a gente quer fazer e a gente está preparado para isso. A outra coisa é, pegando as palavras que o ministro Mussi falou, fazer isso com conformidade, fazer isso com transparência, fazer isso seguindo todas as boas práticas e nessa interlocução com as outras áreas de governo e também com as áreas de controle, de tal maneira que a gente tenha segurança agora e no futuro. E eu acho que é o que o senhor falou, ministro, se a gente for procurar, se a gente não se fechar, as coisas são diferentes. E a gente tem que ter essa abertura. Nem sempre é fácil, mas é o caminho, e eu acho que é o caminho que essa casa quer trilhar, sob a orientação do ministro Paulo Guedes e nessa parceria com todo o resto do governo. Mais uma vez, muito obrigado. Realmente foi, eu acho, uma sessão extraordinária, um privilégio poder ouvir cada um e uma aqui, porque é assim que a gente está traçando os caminhos do Brasil mais
com mais iniciativa privada, com melhor distribuição de renda, com mais crescimento e, como o Paulo falou, liberdade, democracia, transparência. Tudo de bom.